Essa é a história verídica de um homem que passou anos infiltrado em uma das maiores organizações criminosas do mundo. Depois de contar tudo o que descobriu e vivenciou em um livro-reportagem chamado Gomorra, ele teve que se exilar do país com toda a sua família e até hoje vive sob proteção 24 horas por dia. Esse é o relato de uma máfia que faz o poderoso chefão parecer brincadeira. Uma rede de crime que está tão bem distribuída entre os setores e tão intrinsecamente ligada a todos eles, que chega a controlar metade de todos os negócios de Nápoles. Um grupo que não busca comprar aquele ou outro político, mas faz o governo depender dele. Conheça a Camorra, a maior organização criminosa da Europa, que tem influência desde a América do Sul até a Ásia. Nesse vídeo, você fica sabendo dos seus esquemas de contrabando e produção, além da dinâmica de venda de mercadorias, drogas, armas e o seu trabalho na construção civil. Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros, e fica até o fim que você não vai se arrepender. O autor Roberto Saviano trabalhou como jornalista investigativo e construiu um relato minucioso revelando os segredos dos grandes clãs de Nápoles e Caserta. Ele tem uma grande relação com o local, já que nasceu e foi criado em Nápoles. Desde criança, ele via como a Camorra, um dos maiores grupos mafiosos do país, tomava conta do local e ditava a vida de todos os moradores. Aos 13 anos, ele conta que ganhou uma arma do pai para atirar e aprender a se defender. Daí pra frente, a sua curiosidade sobre as organizações criminosas só aumentou. Já aos 26, decidiu ir mais fundo na pesquisa e acabou se infiltrando no sistema, que é como chamam a rede de clãs. Trabalho esse que lhe rendeu ameaças de morte e fez com que toda a sua família fosse exilada para os Estados Unidos. Hoje, ele ainda vive sob proteção 24 horas por dia. Bom, o livro começa falando sobre as mercadorias usadas pelo grupo mafioso. Isso porque logo de início, Saviano conseguiu um emprego com um homem ligado ao contrabando do porto de Nápoles. Seu nome era Xian. Em 2006, época em que a obra foi escrita, esse mesmo porto recebia 20% dos valores da importação têxtil chinesa e 70% de todos os produtos exportados pela China. Ou seja, é possível que hoje em dia esses números sejam ainda maiores. Nesse porto, eram descarregadas praticamente só mercadorias chinesas, cerca de 1.600.000 toneladas de produtos. De acordo com o clã, mais ou menos outro 1 milhão passava sem deixar nenhum rastro. Como contrabando a outros caminhos. Eram, e ainda são, essas mercadorias que preenchiam e preenchem as prateleiras da Europa. Foi estimado que, no porto, 60% dos itens escapavam do fiscal aduaneiro, 20% das notas fiscais não eram emitidas e existiam cerca de 50.000 contrafações. Nesse mesmo período, as entidades anti-máfia estimaram que cerca de 200 milhões eram evadidos por semestre. Cada container possuía um número, mas para cada número havia centenas de homônimos. E, assim que os produtos chegavam, os guardas dos contrabandistas logo apareciam para ajudar a retirar tudo. Ainda hoje, a sua localização é de comum conhecimento, sempre os das primeiras filas. E muitos desses operários pegam as mercadorias no próprio mar, interceptando os navios que chegam com pequenos barcos antes das embarcações chegarem no porto. Dessa forma, algumas dessas caixas podem ser vendidas para varejistas ou lojistas com um desconto ainda maior, que eles vão vender em suas lojas. Grande parte delas, lojas que vendem réplicas como se fossem roupas de grife. Que bonita sua roupa! Xian, o empresário contrabandista, ainda ensina Saviano sobre o envolvimento do clã com a produção têxtil na Itália, levando-o até uma região chamada Paco Verde. Na região, décadas atrás, predominavam fábricas terceirizadas de produção em massa de itens de baixa qualidade. O retorno dessas fábricas acabou melhorando a vida das pessoas no local, gerando empregos e riqueza. Mas, em alguns anos, o preço e a quantidade de itens chineses que chegavam na Itália acabou quebrando essa cadeia. Sem poder competir com os preços, então essas fábricas acabaram falindo. A Camorra, então, viu uma grande oportunidade em um local desolado pelo desemprego. Pagavam adolescentes e jovens para transportar as suas mercadorias até Roma, Milão e outros lugares da Itália. São as chamadas mulas. Apesar disso, essas pessoas não eram consideradas parte da organização. Isso porque os dirigentes achavam que elas eram simples ou burras demais para isso. Assim, quando eram pegas pela polícia italiana, não contavam nem mesmo com a proteção do grupo mafioso. Afinal, quanto menos eles soubessem, melhor. Essa mão de obra geralmente saía mais barata do que a albanesa e a africana,
e alguns desses jovens chegavam até a aceitar o pagamento em motos. Mas, voltando um pouquinho para a questão das roupas. A partir daquele momento, então, com a vinda dos produtos chineses, não existia mais espaço para amadores. Era preciso pensar na produção de itens de alta qualidade, mas mantendo o preço baixo. Ex-operários do setor, então, começaram a abrir as suas próprias fábricas, contratando as costureiras locais mais habilidosas. Assim, o ritmo de produção foi para 15 horas por dia, mas o salário não chegava ao mínimo. E, obviamente, toda essa operação era ilegal. Essas fábricas, elas nem existiam no papel. Mais uma vez, a Camorra viu ali, no talento e no preço local, uma oportunidade de ganhar dinheiro. Fez ali os seus contatos e chamou as grandes grifes da Itália. Marcas conhecidas mundialmente por serem extremamente caras passaram então a fazer pregões ilegais na região. A marca chegava no local, se reunia com esses donos de fábricas, que antigamente eram operários, falava de quantas peças precisava, qual era o desenho e o prazo com que essas peças precisavam ser entregues. Eles, por sua vez, ofereciam os seus preços e combinavam uma data final. E, apesar da marca escolher um fabricante vencedor, isso não significava que ele seria pago. Isso porque todos os outros presentes poderiam entrar na disputa, ou seja, eles poderiam também começar a produzir, e aí quem entregasse primeiro e com qualidade levava o pagamento. A grande grife oferecia somente os tecidos chineses que enviava até eles. Como consolo por ter participado, mas não ter ganhado, as marcas ficavam com os tecidos. Isso porque, a essa altura, essas empresas da moda faturavam tanto que perder alguns tecidos não fazia diferença nenhuma. Dessa forma, as roupas eram levadas para serem vendidas em outros lugares da Itália e do mundo por milhares e milhares de euros, com mão de obra ilegal napolitana e tecidos chineses. E, como vimos que os pagamentos só eram feitos pelas grifes depois de entregue o produto e somente para um fabricante, eles deveriam pedir dinheiro emprestado para conseguir dar início à produção e pagar os salários dos costureiros. Bom, quem emprestava dinheiro para eles era a própria Camorra. Ou seja, além de fornecer os contatos, fazer esse elo, combinar a logística com as grandes grifes, ela também emprestava dinheiro para os pequenos produtores. Como o grupo mafioso tinha controle de quais eram os tecidos usados, conhecia quem produzia as peças, eles pagavam extra para esses operários produzirem mais peças. Essas peças extras eram vendidas como réplicas, mesmo sendo exatamente iguais às originais. Isso em lojas da Europa, em shoppings da América do Norte e também aqui na América do Sul. Todas as grifes sabiam e tinham plena ciência disso, mas posicionar-se contra ou reclamar era a mesma coisa que abrir mão da logística oferecida pela máfia. Ah, e as roupas que saíam em baixa qualidade por algum erro ali de costura ou do tecido eram enviadas para a máfia para que ela pudesse vender em camelôs. Ou seja, tudo era aproveitado. Há um caso específico narrado pelo Saviano no livro, em que ele conhece um grande costureiro da região. Um dia, quando ele está assistindo TV com a sua esposa e jantando, eles veem, no Oscar, a Angelina Jolie usando uma peça que ele costurou. Pessoalmente, essa parte do livro só reforçou a imagem que eu já tinha sobre roupas de marca. Elas são exatamente as mesmas que vendem em réplicas ou no camelô, a diferença é uma etiqueta. Mesmos tecidos, mesmas mãos que costuram, mesmo tudo. Bom, você já entendeu como o grupo dominava a entrada de mercadorias na região, fazendo a logística de transporte, se necessário de produção e venda. Controle total sobre todo o processo. O sistema, como a gente já falou antes, passou a ser chamado dessa forma a partir dos anos 80. Até então, a Camorra era algo centralizado. Após diversas brigas internas, ela passou a ser considerada uma organização federativa e um pouco mais autônoma, com a atuação de vários clãs e níveis de envolvimento diversos. Essa flexibilidade foi uma resposta à necessidade de fazer girar capital e investir com mais agilidade. Para crescer, os grupos, então, precisavam começar a atuar como um comitê corporativo, ainda que com atividades totalmente ilegais. Mas, para alcançar esse patamar, era preciso ter mais liberdade na hora de fazer negócio. Essa lógica foi usada no narcotráfico. A Camorra, então, criou uma espécie de ação popular da cocaína. Por meio de representantes, qualquer pessoa poderia investir na cocaína. Padeiros, atendentes, estudantes. O dinheiro era reinvestido, então, pela Camorra na aquisição de lotes, que vinham escondidos principalmente dentro de caminhões de lixo. E, depois de um mês, o que foi investido já valia mais que o dobro. Claro que não existia nenhum contrato além da palavra proferida, mas o lucro era tão grande que valia o risco.
Outro ponto interessante é que parte desses lotes ficava armazenada na casa desses novos investidores. Uma boa sacada do grupo, porque isso fazia com que ficasse difícil da polícia prender os lotes e facilitava a logística, já que eles estavam divididos e espalhados por toda a cidade. Além disso, diferente da máfia siciliana, que tinha controle total sobre todo o processo, da aquisição, distribuição e venda, conhecendo cada passo, a Camorra decidiu optar por uma via um pouquinho mais liberal. Qualquer um poderia comprar suas drogas, vender como quisesse e pelo preço que quisesse. Assim, eles atraíram muitas pessoas que nunca pensaram em ter envolvimento criminoso, priorizaram pequenos lotes e começaram a ganhar muito na quantidade de vendas. Se um estudante quisesse ali pagar um carro ou algum certificado, ele podia comprar a 15 e vender a 60. Isso fez com que fossem criadas as rotas. Rota dos engenheiros, rota dos jornalistas, rota dos artistas. Com essa livre concorrência, os preços despencaram muito, fizeram aumentar absurdamente o consumo. E, graças a essa nova dinâmica, uma em cada 3 pessoas que era pega vendendo drogas não sabia nenhuma informação da Camorra que pudesse divulgar para a polícia. Logo, os barbeiros de bairro tornaram-se também varejistas da cocaína. E a máfia usava todo esse dinheiro para reinvestir em outros setores legais. Ao contrário da máfia siciliana, a Camorra não ia atrás de políticos para comprá-los. A ideia deles era crescer tanto e estar presente em tantos setores que seria impossível para os políticos não precisar deles. Assim, eles não teriam escolha se não cooperar. E essa mentalidade pode ser usada em qualquer outra função: fornecedores, varejistas, lojistas. Todo mundo tinha ou que jogar o jogo ou que sair fora. Estima-se que pelo menos 50% de todas as lojas de Nápoles tenham relação com a Camorra. Mas Saviano, no livro, explica como algumas empresas iam muito além de só pagar por proteção. Elas davam salários aos camorristas para que eles destruíssem a sua concorrência. Isso envolvia sequestrar e destruir, queimando, caminhões de outras marcas, escândalo no qual a Parmalat foi pega. Quando essa e outras empresas grandes afirmaram estarem sendo ameaçadas pelo grupo criminoso, a polícia logo descartou a hipótese. Isso porque desde que o acordo tinha começado, as vendas delas aumentaram em até 80%. Donos de mercados e lojas acabavam concordando em vender apenas produtos de uma marca, porque ali também muitas vezes era conveniente. Os camorristas, sabendo do lucro futuro que uma empresa teria por ter exclusividade no mercado, acabava negociando preços muito menores que os da concorrência, acabando assim com a chance deles crescerem. Essa mesma tática também era usada na construção civil, além também de lavagem de dinheiro e fraudes em licitações públicas, que a Camorra invariavelmente ganhava. Construções pela Itália inteira, em outros países da Europa também. Em alguns casos, os preços dos seus consórcios eram até melhores, pois muitos valores eram abatidos das suas atividades ilegais. Um exemplo: os navios que transportavam concreto para as construções também transportavam armas vendidas ilegalmente. Logo, os custos do transporte do concreto eram abatidos dos custos do transporte das armas. Com o poder que vai do contrabando, produção, venda, logística, transporte, construção e muito mais, torna-se quase impossível quebrar o mecanismo da Camorra. Citei a coleta de lixo porque até nisso eles têm influência. Eles costumavam contratar especialistas em leis ambientais para poder burlar essas leis e enterrar ilegalmente lixo tóxico por Nápoles inteira. Outro ponto levantado por Saviano é a questão das armas. Ele afirma que logo que a cortina socialista caiu no leste europeu, a Camorra demonstrou interesse em adquirir arsenais inteiros. Eles tinham ali o contato de quem gerenciava e armazenava essas armas na Polônia, Iugoslávia, entre outros países. Assim, por meio de um pagamento mensal, o grupo recebia armamentos desses países que eram transportados por um caminhão da OTAN, que raramente era averiguado. Em 2005, ali no sul, a polícia italiana encontrou 380 metralhadoras, capazes de disparar 950 tiros por segundo. Mas, dentre todas as armas possíveis, a queridinha da Camorra sempre será a AK-47. No livro, o Saviano conhece um dos camorristas que vai viajar, pede férias só para poder conhecer o Kalashnikov, que foi o inventor da AK-47. Atualmente, de acordo com o Instituto de Pesquisa pela Paz de Estocolmo, a Itália gasta 97 bilhões em armas por ano, mais do que Israel e Iraque. E isso só em vendas legais.
Estima-se que entra aí também uns 3.300.000 em vendas ilegais. Parte dessas armas adquiridas por grupos mafiosos são vendidas e remanejadas para outros grupos criminosos ao redor do mundo. Bom, essas são apenas pinceladas de várias histórias e relatos contados no livro. Existe muito mais na obra, obviamente com muito mais detalhe, além da percepção de alguém que viveu tudo isso de perto e por dentro. É uma leitura que eu recomendo demais. Vai fazer você pensar sobre como essas organizações, esses grupos criminosos conseguem ter acesso a todos os setores da sociedade. Como elas são diretamente responsáveis pela morte de milhares de pessoas todos os dias e como simplesmente não há ninguém que se levante contra elas. Eu gostei muito da leitura, teve apenas um pontinho que me chamou a atenção. Quando cita ali a parte da cocaína e fala sobre a questão de busca por lucros da Camorra, ele aproveita, faz um paralelo e uma crítica ao liberalismo. Bom, na verdade, conforme a gente prossegue na leitura e entende a atuação do grupo em outros setores, vemos que essa mentalidade não é muito refletida não. Afinal, como do comércio, por exemplo, eles agem com total autoritarismo, intervindo o tempo todo e ditando quem compra de quem e a que preço. A lógica liberalista é que empreendimentos tenham boas condições para prosperar, gerando competição. Quando uma empresa segue as leis, a outra burla totalmente as leis e magicamente nunca é punida pelo governo, ela já está sendo favorecida. Mas enfim, isso é apenas um adendo que eu achei interessante pontuar. Se você já tiver lido esse trecho e tiver alguma outra opinião, pode deixar nos comentários também. Enfim, uma leitura que super vale a pena. Se você não reparou, eu tô um pouquinho rouca, é porque eu fiquei com uma faringite muito pesada e ainda assim eu tô aqui gravando o vídeo com cara de doente e tudo mais, então espero que você tenha gostado, deixa seu comentário aí contando o que você achou. Também lembrando que o meu link da Amazon tá aqui embaixo na descrição e você pode me ajudar comprando por ele sem pagar nada mais por isso. Bom, é isso. Tchau, tchau.